Queridos, nós estamos na série da palavra, o poder para mudar a sua vida, amém? E hoje nós vamos falar, o Senhor vai falar conosco sobre domínio próprio. E qual a definição de domínio próprio? Habilidade para fazermos o que é certo, mesmo quando é difícil. Fala para o seu irmão, isso é domínio próprio. Amém? Continuando, abra agora a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 25, vamos ler no verso 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Nós entendemos aqui em Provérbio que domínio próprio é importantíssimo para a nossa vida. E sem domínio próprio, nós estamos expostos, nós estamos vulneráveis às situações, às diversidades da vida. Então, quando nós exercemos o domínio próprio, nós estamos guardados, nós saímos da posição de vulneráveis, amém? Continuando em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, aqui em Gálatas está falando que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Amém? Então, para nós nos enchermos dos frutos do Espírito Santo, que é o que nós acabamos de ler aqui, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, nós precisamos dizer não para o fruto da carne. Amém? Muitas vezes nós ainda estamos cheios, né, da maneira de ser, do jeito de agir do velho homem, né, da carne, do pecado. E Deus, Ele está todo o tempo disponível para nos encher do fruto do Espírito Santo. Mas quando o nosso coração, quando esse lugar que é de Deus por direito está ocupado, não tem como o Espírito Santo de Deus nos encher. Quantos conhecem alguém que fez algo muito ruim, que destruiu a sua própria vida? Essa pessoa não teve domínio próprio. Por exemplo, você está dirigindo, você está no trânsito. A gente sempre ouve isso, né? E aí a pessoa está indo, o sinal fecha. Quando o sinal está para fechar, ele fecha, vem a voz. Vai, ultrapassa, você está atrasado. Você não pode chegar atrasado no seu compromisso. Então, se você não tem o domínio próprio, se você não para refletir naquela ação, você ultrapassa. E pode ser que naquele momento, você pode tirar a vida de alguém. Você não parou para pensar na consequência dos seus atos. E domínio próprio, ele nos faz refletir antes de fazer. Domínio próprio é quando você está na sua casa e os ânimos esquentam e surge uma discussão e a coisa fica ruim, você começa a discutir, você quer xingar e você quer bater. Mas aí você pensa, eu não posso fazer isso. É minha esposa, é meus filhos, é meu marido, eu devo tratar com respeito. Quando você faz essa reflexão, significa que você tem domínio próprio. Voltando para o trânsito, quantos aqui, além de mim, já foram fechados no trânsito? Você estava indo na paz de Deus e do nada vem um abençoado. E naquele momento, qual que é a sua vontade? De abrir a janela
e chapiscar, algo que você não pode fazer, amém? Porque nós somos cristãos. Mas quando você não faz isso, por que você não faz? Porque você tem domínio próprio. E quando exercemos domínio próprio, somos capazes de controlar nossos impulsos e comportamento de maneira que estejamos alinhados com o ensinamento do Senhor. Amém? Os céus esperam de nós, quanto cristão, domínio próprio. Eu imagino a cara do diabo olhando para um cristão quando ele não tem domínio próprio e falando: ah, você é crente de Araque, que crente é esse? Que crente é esse? Que mulher de Deus é essa que vive gritando com o marido dentro de casa? Que homem de Deus é esse que sobe aqui no altar, mas dentro de casa fica todo o tempo amaldiçoando seus filhos, sua esposa, o trabalho que Deus te deu? Fala para o seu irmão: ah, irmão, não condiz, porque nós somos cristãos e precisamos ter domínio próprio. É fácil? Não. Nós vimos aqui, não é fácil. Porque domínio próprio é a habilidade de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Amém? E sabe o que é lindo de tudo isso? Porque na nossa caminhada cristã, nós estamos em pleno desenvolvimento. Isso é para aqueles que querem se desenvolver. Porque talvez você pense assim: ai, pastora, mas é difícil, eu não consigo. Não, sim, eu concordo com você, é difícil. Mas você pode conseguir, desde que você queira. Amém? O Senhor quer ver em você o domínio próprio, amém? O Senhor quer ver você tendo domínio sobre tudo aquilo que muitas das vezes Satanás tem colocado na sua mente e na sua boca. Amém? E ao longo da Bíblia, nós encontramos exemplos de personagens que demonstraram domínio próprio. Eu quero falar um pouquinho agora sobre Daniel. Abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, vamos ler do verso 8 ao 12. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a poção de iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele o vosso rosto mais triste do que os outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça como rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço os teus servos, em 10 dias, que, assim que me derem de legumes e água o que comer, o meu rosto estará diferenciado, ele estaria diferente dos demais. E nós podemos acompanhar aqui que Daniel, ele decide não se contaminar. Daniel estava numa situação difícil, porque o rei o convocou para estar ali. E o rei, ele dá um decreto: olha, todos vão comer das iguarias do meu reino e beber o vinho, todos. Nenhuma outra comida vai poder ser consumida. Mas Daniel, ele decide se manter consagrado diante da lei do Senhor, diante do mandamento do Senhor. E por que Daniel, ele conseguiu se manter tão firme no propósito dele? Porque ele tinha domínio próprio.
E se você for continuar lendo o livro de Daniel, você vai ver que Deus honrou Daniel de uma maneira maravilhosa. Tudo que ele se colocava a fazer, Deus honrava. Por quê? Por causa do domínio próprio. E no fim daquele jejum, Daniel se destaca. Porque ali o servo eunuco, o medo dele era: Daniel, como você vai comer uma comida diferente? O rei vai ver que o seu semblante vai estar pálido, que você vai estar doente. E no final daquele jejum, ele se encontrava com um semblante saudável, melhor do que todos os outros. Por quê? Por causa do seu domínio próprio. Ele manteve a sua consagração, a sua decisão no Senhor. Ele estava numa situação difícil, muito difícil, mas ele decide permanecer e ser fiel à lei do Senhor. Amém? Glória a Deus. Continuando, Neemias. Vamos ler agora Neemias no capítulo 6, no verso 2 e 3. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congruemos junto nas aldeias no vale de Enom. Porém, tentavam me fazer o mal. E lhe envieis mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Bom, Neemias, ele estava no meio de uma obra grandiosa, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Gente, e é fácil estar fazendo a obra de Deus? Não é fácil. Quantos aqui, além de Neemias, você vindo para a igreja, você indo para uma revisão de vida, você foi zombado. Zombaram de você. Onde você vai? Você vai o quê? Você virou crente agora? Você vai para a célula? Você vai para a revisão de vida? Você está doido? Você vai deixar fazer uma lavagem cerebral na sua mente? Quantos aqui ouviram isso nesses dias? Você que foi para o revisão. Você estava indo se encontrar com o Senhor no revisão de vida, amém? E eu tenho certeza que Deus ali fez uma obra maravilhosa na sua vida. E Neemias, ele estava no meio de uma obra maravilhosa, na reconstrução dos muros, e ele começa a ser zombado, começa a ser questionado. Mas Neemias não para. Neemias continua. E por causa da decisão dele, por causa do foco dele, por causa do domínio próprio dele, ele consegue reconstruir os muros de Jerusalém. Amém? Não sei quais as palavras que você tem ouvido nesses dias, de zombaria, pessoas zombando de você, pessoas querendo te desprezar sua fé. Mas eu vou te dar uma palavra em nome de Jesus: permaneça. Amém? Eu tive uma revisão com Deus há mais de 25 anos atrás. E eu me lembro até hoje, eu cheguei na Sara Nossa Terra em março de 1999. E quando eu fui para a igreja, queridos, meus amigos do mundo, as pessoas com as quais eu convivia, elas começaram a zombar de mim. Como assim? Você virou crente agora? Ah, isso aí é fogo de palha, Daniela. Isso aí não vai durar nem um mês. Porque você é da bagunça, você é do funk, você é do pagode. Não, isso aí não vai durar nada. Mas quando eu ouvia essas zombarias, eu repreendi em nome de Jesus. Eu falava: não, está amarrado. Meu fogo de palha é até Jesus voltar. Porque meu tempo nesse mundo acabou. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E para a glória de Deus, o fogo de palha já está passando de 25 anos. Amém? Porque eu decidi da mesma forma Neemias, ele decidiu e nada nem ninguém parou o que ele estava fazendo para o Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, não pare. Não pare.
Você que acabou de chegar do revisão, você vai ouvir muitas palavras contrárias a tudo que Deus falou com você nesse dia. Mas não pare, permaneça. E o Senhor vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Amém? E Jesus é o nosso exemplo supremo de domínio próprio. Gente, teve alguém com mais domínio próprio nessa terra do que Jesus? Não é verdade? Jesus, ele foi levado ao deserto, tentado, e ele permaneceu. Jesus, muitas das vezes, ele recebeu acusações, e ele permanece. E em 1 Pedro, olha que coisa linda essa palavra de 1 Pedro, no 1 Pedro capítulo 2, no verso 23. Leia. Quando insultado, não revidava com insultos. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando ele era humilhado, quando ele sofria, quando fazia ameaças a ele, o que ele fazia? Se entregava àquele que julga com justiça. Alguém fala mal de você? Provavelmente. Alguém aqui na igreja já falou mal de você? Provavelmente. Alguém que você ama já falou mal de você? Provavelmente. No seu trabalho, alguém já falou mal de você? Bem provável. Bem provável. Mas o que nós devemos fazer nesse momento? Pegar todas as calúnias, todas as mentiras que estão falando ou já falaram de você e entregar àquele que julga com justiça. Amém? Entregar àquele que julga com justiça. Querido, você está sabendo de alguém aqui na igreja que fala mal de você? Vou te dar uma dica como pastora e psicóloga. Assim que você vê essa pessoa, dá um abraço nela. Fala, ai querido, você é tão importante para mim. Olha, pensei em você nessa semana, eu vou orar por você. A pessoa vai falar, como assim? Eu estou falando mal de você, eu estou, falando mal de todas as formas e maneiras, e você vem aqui, me abraça e fala que me ama, e fala que vai orar por mim. Gesto de amor quebra o gesto de violência. Gesto de amor quebra o gesto de fofoca, intriga, confusão, contenda. E olha, quando você fizer isso, chegar lá e dar um abraço naquela pessoa que está falando mal de você, sabe o que vai acontecer? Os céus vai fazer assim, ó, os anjos, assim, yes! É isso que um cristão faz. Amém? Então, em nome de Jesus, querido, não se entregue, não se deixa ser levado pela falta de domínio próprio. É lindo, é maravilhoso vir dar um abraço em alguém que você sabe que está falando mal de você, né? Na teoria é lindo, mas na prática a gente sabe que vontade de matar essa pessoa. Não é mais ou menos assim? Vontade de matar, vontade de fazer com ela pior do que ela fez comigo. Não é isso que a carne quer que a gente faça? Mas fala, eu não vou fazer isso, porque eu sou um cristão e porque eu tenho domínio próprio. Amém? Quantos recebem essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Bom, e agora nós vamos falar sobre Sansão. Sansão teve domínio próprio? Sansão é um personagem bem interessante, não é verdade? Bem interessante, não teve domínio próprio, né? E a Bíblia diz que Sansão, ele foi escolhido por Deus desde o nascimento para ser juiz, libertador do povo de Israel. A Bíblia diz que Deus tinha uma expectativa enorme em Sansão. Ele foi escolhido.
Mas, infelizmente, ao longo da vida de Sansão, ele errou por não ter domínio próprio. E para você que está notando, eu quero falar para você que algumas falhas notáveis de Sansão por não exercer o domínio próprio. A primeira é: se deixava ser dominado por raiva e por vingança. E tem um episódio muito triste e forte que aconteceu na vida de Sansão, quando a mulher dele, a Timnita, foi dada para outro homem. E quando Sansão ele chega e ele vê aquilo, ele fica com tanta ira, que ele queima todas as colheitas do povo filisteu. E aquela ação de Sansão provocou mais ira, provocou uma série de atos de vingança sobre a Timnita e sobre o pai dela. Então, queridos, veja bem, um ato de violência gera atos maiores de violência. Outra dificuldade que Sansão tinha é que ele sempre se envolvia em relacionamento com mulheres estrangeiras. Mulheres que não eram da mesma fé que ele. E, inclusive, ele se envolveu numa mulher que levou ele para o fim triste que ele teve, que foi Dalila. Dalila, cuja a traição dela com Sansão, ela leva Sansão à captura. O povo filisteu consegue capturar Sansão. Então, veja bem, um homem que foi escolhido pelo Senhor para ser um juiz libertador do povo de Israel, não teve domínio próprio. E a Bíblia nos relata que Sansão era muito grande, era muito forte. Mas o que adianta ser bonito, grande, inteligente e não ter domínio próprio? Tem pessoas que são muito desenvolvidas na sua intelectualidade, mas o seu emocional é subdesenvolvido. Ela se ira com facilidade, ela grita com facilidade, ela fala palavrão com facilidade, ela fala mal da liderança com facilidade, ela não consegue guardar a língua dela. E Sansão, ele tinha várias características de se admirar, mas ele não tinha domínio próprio. E o fim dele foi um fim triste. É triste ou não é? Um homem escolhido por Deus, forte. Tem vários relatos na Bíblia que falam sobre a força de Sansão. E termina dessa forma. Cego, estava preso, onde todos estavam zombando dele. Eu imagino os filisteus ali zombando de Sansão. Ah, Sansão, cadê seu Deus? Você está aqui preso, cego. Cadê a sua força, Sansão? E naquele momento de vergonha, naquele momento de dor, ele ora. E ainda assim, Deus ouve a oração dele. Naquele último momento de força, ele consegue puxar toda aquela estrutura daquela casa. E cai por cima dele e mata todos que estavam ali. E diante de tudo isso, diante desses personagens que nós vimos, exemplos de quem teve domínio próprio e quem não teve, fica a pergunta dentro de nós: qual o caminho? Como desenvolver domínio próprio? E rapidamente, para você que está anotando, o primeiro é: admita o seu problema. Tiago, capítulo 1, verso 14 diz: cada um é tentado pelo teu próprio desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Querido, você sabe o que você deseja. Você sabe qual que é o seu ponto fraco. E vai ser nele que você vai ser tentado. Então, a primeira coisa, admita. Fala para Deus: Deus, eu sou falho nessa área. Deus, eu não consigo me controlar, eu não tenho domínio próprio.
próprio, as minhas emoções são subdesenvolvidas. Fala para o Senhor qual é a sua dificuldade, e Deus vai ter um encontro, Ele vai te ajudar. Amém? Segundo, abandone o passado. Talvez você esteja pensando agora, mas eu tento, pastor, eu tento melhorar, eu tento ter domínio próprio, eu não consigo. Querido, em nome de Jesus, abandone o passado. Amém? O passado, ele só tem uma forma de tirarmos proveito na nossa vida, que é como lição. É você olhar e falar, olha, eu fiz isso de errado, mas eu não faço mais. A partir de hoje eu sou nova criatura. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, abandone o passado e comece agora a mudar a sua fala. Comece a dizer, eu vou mudar, eu vou ter domínio próprio, eu vou conseguir. Amém? A partir do momento que você começar a declarar essas palavras sobre a sua vida, você vai se enchendo desse absoluto e as coisas começam a dar certas para você. Amém? Terceiro, conteste os seus sentimentos. Não estou afim de ir na igreja. Não estou afim de ir na célula. Não estou afim de ir para o discipulado. Discipulado de jeito nenhum. Vai falar sobre parceiro de Deus, revisão. Eu não bati minha meta. Não estou afim. Queridos, conteste seus sentimentos. Não dê aos seus sentimentos tanta autoridade. Seus sentimentos não são dignos de confiança. Amém ou misericórdia? Então fala, meus sentimentos não são dignos de confiança. E quarto, creia que você pode mudar. Fala comigo, a minha crença define os meus comportamentos. Deus, Ele nos deu o poder de mudar os nossos hábitos, quando nos deu o poder de escolher os pensamentos. Então selecione, amém? Aquilo que está inflamando a sua mente, aquilo que está fazendo você patinar e você não sai do lugar, as coisas não dão certo, tira da sua mente. Amém, queridos? Quinto e último, seja responsável, procura ajuda. Quantos aqui tem um líder, tem um pastor, uma pessoa que te acompanha na igreja, faça um sinal com sua mão. Querido, essa visão da Sara Nossa Terra, ela é maravilhosa. Quando eu cheguei e eu entendi que eu tinha uma pessoa a qual eu poderia abrir as minhas dificuldades, ela poderia orar comigo, ela poderia caminhar comigo. Como eu fiquei feliz em saber disso, que eu não estava mais só. Que eu ia ter alguém para andar comigo, que eu ia ter alguém para orar comigo. Então, em nome de Jesus, procure ajuda. Marque um horário com o seu líder, com o seu pastor, com a pessoa que te acompanha na igreja e fala para ela as suas dificuldades, amém? Eclesiastes capítulo 4, 12 diz, o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Amém? Então não ande só. Procure seu líder, procure a pessoa que te acompanha na igreja e abra para ela as suas dificuldades. Quantos aceitam essa palavra? Amém? Então aí no seu lugar, agora eu te convido a fechar os seus olhos e curvar a sua face. E refletir sobre essa palavra.